E agora nós vamos iniciar a nossa parte prática, começando aqui pelos indicadores de liquidez. Primeiro passo, eu vou criar uma nova guia, e essa nova guia eu vou chamar de indicadores. Posteriormente aqui eu vou dar um zoom para que você possa enxergar bem o que eu estou fazendo e vou tirar também as linhas de grade. Esse procedimento é semelhante ao que nós fizemos nos módulos anteriores, em que a gente fez toda a análise desses indicadores. Aqui a gente vai fazer algumas adaptações, considerando o motivo em que a gente vai calcular os indicadores e também vai comparar com dados do mercado. Tudo bem? Então, acompanhe aqui. Tipo, indicador, empresa, ano, resultado. Vamos fazer o primeiro modelo para vocês entenderem. Tipo, liquidez. Vou repetir isso aqui 3 vezes. Indicador, liquidez geral. Também 3 vezes. Empresa via varejo. Repetir isso aqui 3 vezes. Ano 2018, 2019, 2020. E o resultado que nós vamos calcular. Se vocês puderem perceber aqui, a gente adaptou, né, a estrutura conforme eu já havia adiantado. Coloquei esse campo empresa, que era uma informação diferente dos exemplos, porque aqui quando a gente for comparar, por exemplo, o indicador de liquidez geral do dado do mercado, da empresa de concorrência, a gente já vai ter essas variações de comparação, assim como os resultados por ano, 2018, 2019 e 2020. Isso aqui facilita muito na criação de uma tabela dinâmica, juntamente com um gráfico dinâmico, né? Já gera esse painel para nós de forma automatizada, tudo bem? Então aqui eu já deixei criada a liquidez geral, vou fazer toda essa estrutura primeiro, antes de calcular os indicadores, e eu recomendo que você faça o mesmo aí. Tá? Então, aqui eu vou aproveitar essa estrutura, eu vou colar, e aqui eu vou adaptar para a liquidez corrente. Vou fazer a mesma coisa, e vou adaptar para a liquidez seca. Depois eu faço a mesma coisa, e adapto para a liquidez imediata. Depois eu faço a mesma coisa, e adapto para o capital circulante líquido. Ou seja, todos os indicadores de liquidez aqui, que são 5. Liquidez geral, corrente, seca, imediata e o capital circulante líquido, conforme explanado aí no módulo correspondente, que nós já falamos disso. Qual é a vantagem aqui desse módulo? Que eu quero mostrar para você uma forma de fazer isso aqui muito mais rápido, comparado com o que nós fizemos aí nas aulas passadas. Primeiro caso que eu vou fazer o ano de 2018. A gente tem que fazer um ano, depois os outros a gente deixa automatizado, tá? Então, como são 3, a gente vai fazer, na verdade, aqui, né? São 3 anos, a gente vai fazer um cálculo para cada, o resto a gente deixa o Excel fazer para nós. Então, como são 5 indicadores, a gente faz 5 cálculos, a gente cria 5 fórmulas e o resto o Excel faz para nós. Ou seja, as outras 10, né, que no total são 15 fórmulas, né? Selecionando todo esse período aqui. Então, dessas 15, a gente fazer 5, o Excel vai trabalhar o restante para nós. Então, vem comigo. Liquidez geral. Vou abrir aqui o parêntese. Não é obrigatório decorar, memorizar a fórmula, tá? Fica à vontade de você consultar aí. Mas aqui vai ser, vou lá na via varejo, os meus ativos circulantes, mais realizável a longo prazo. Isso tudo entre parênteses, porque é uma soma. Depois a divisão, que também são os passivos circulantes mais os não circulantes. Então, liquidez geral, capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos, considerando os bens e direitos de curto e realizável a longo prazo, comparado com as obrigações de curto e longo prazo, tá? Tá lá feito a fórmula. Aqui eu já vou adaptar, inclusive, toda essa coluna aqui, selecionar toda ela, para ter 2 casas decimais. Que aí qualquer cálculo que nós fizermos aqui já deixa com 2 casas. Fiz aqui, Ctrl C para copiar a informação e colo aqui na coluna FG, Ctrl V. E aqui ele já está pronto, 2019, 2020. Como que ele já está pronto? Como que isso é possível? Primeiro, como as informações 2018, 19 e 20 estão ao lado, quando eu copio e colo a informação, nesse caso sem travar as células, ele vai arrastar para o lado. Então aqui se eu confirmar, olha só, via varejo C3 mais C9 dividido pelo C16 mais C22. Se eu verificar quem que é C3 e C9, ó, C3, C9 é o circulante ou realizável a longo prazo, dividido, né, pela soma do C16 e C22. Então, aqui eu vejo que, de fato, ele está aplicando a fórmula. Então, por isso que a gente faz só uma vez e arrasta ali para o lado. Por que eu não posso colocar para baixo? Se eu arrastar para baixo, vai dar errado. Ele vai pegar as linhas abaixo e não a coluna ao lado. Por isso que a gente não pode fazer isso. Mas a minha informação está ali ao lado. Então, o que eu faço? Ctrl X, tem que ser Ctrl X que ele recorta, tá? Ctrl V, que aí ele cola a informação e não perde a referência. Ctrl X, Ctrl V. E aqui a gente fez a liquidez geral.
A mesma coisa a gente faz para a liquidez corrente e para os demais. Então, como você já pegou a ideia e o raciocínio, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Liquidez corrente, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Copio a informação, cola ali ao lado. Já sei que ele está configurado para fazer correto, fique à vontade de você confirmar. E cola essa informação aqui conforme a adequação da tabela. Liquidez seca, que é o ativo circulante, menos estoques e despesa antecipada, que nesse caso aqui nós não temos a princípio, que divido pelos passivos circulantes. Copio essa informação, cola aqui ao lado e depois eu recorto essa informação no padrão da tabela, tá? E liquidez imediata, que são as disponibilidades, dividido pelo passivo circulante. Copio essa informação, colo aqui ao lado e recorto dentro da minha tabela, tá? E a última, capital circulante líquido, em que eu vou pegar os ativos circulantes menos os passivos circulantes. Como aqui o resultado é monetário, eu já posso deixar essa resposta aqui também monetária, tá? Pode parecer que vai despadronizar nossa tabela aqui, mas não tem problema, tá? A gente depois pode centralizar esses indicadores, inserir uma tabela aqui para ele já ficar no layout, enfim. Mas por enquanto isso aqui está de bom tamanho. Inclusive, caso você queira, né, por exemplo, aqui auditar a forma, olha só. Se o capital circulante líquido está correto, ele está pegando a célula C3 menos C16 para calcular o capital circulante líquido de 2019. Então, C3 menos C16. Eu posso fazer isso em cada uma dessas informações, mas não tem necessidade, tudo bem? Se eu quiser inserir um campo de análise, leitura, tudo bem. Lembrando que aqui, como são 3 anos, se você for inserir um campo de análise e leitura, né, ou seja, comparar um ano com o outro ali, você tem que comparar, né, 2018, 2019, 2019 com 2020, tudo bem? E se for fazer a leitura também, você tem que incorporar todos esses 3 anos. Dá para fazer tranquilamente, seguindo aquelas premissas, né, do que nós falamos nos modos anteriores, mas aqui eu quero acrescentar algo diferente para você, mostrando esse novo formato de fazer a tabela. Inclusive, depois que nós apresentarmos todo esse formato, quero mostrar, usando dessa forma que nós estamos fazendo, uma forma que nós já inserimos uma tabela dinâmica junto com um gráfico dinâmico. Vai ficar um painel bem interessante. A gente escolhe um indicador, ele já vai atualizando os gráficos, comparando a empresa com o mercado. Isso que eu quero trazer de novo para você. Mas fique à vontade caso você queira inserir esse indicador, tudo bem? Aqui a gente pode fazer uma análise prévia, né, da estrutura de liquidez geral, por exemplo, dessa empresa, que a gente vê em que todos os anos ele está menor do que 1. Demonstra insolvência, os passivos são maiores que os ativos, né, em todos os anos. Inclusive no ano de 2020 ele quase se igualou, né, quase ali deu o nível de insolvência. Já nas liquidez corrente, a gente pode observar que, de fato, também a maior parte dos anos eles estão insolventes. Apenas no ano de 2020 que ele passou a ser solvente, ou seja, os ativos são os maiores que os passivos, né? Então eu vejo que 2018 e 2019 foram um momento ali em termos de liquidez turbulento, né? Tanto a liquidez geral quanto na liquidez corrente estão menor do que 1. Já na liquidez seca, olha só o que acontece. Quando eu desprezo o estoque, eu vejo que o índice ele reduz, ele retrai. E a tendência é isso mesmo, porque boa parte do que a empresa tem no ativo circulante são essas contas estoques. Então, quando eu tiro o estoque, é natural que ele reduza. Assim como na liquidez imediata, que eu vou pegar apenas a disponibilidade, tá? Por esse motivo também que ele reduz. Então eu vejo que em termos de liquidez, a grande maioria dos indicadores estão menores do que 1, exceto a liquidez geral e quase, na verdade, a liquidez geral no ano de 2020, né? E a liquidez corrente no ano de 2020. E vejo que o capital circulante líquido, que é a diferença do ativo circulante com o passivo circulante, também está demonstrando ali negativo do ano de 2018 e 2019. Então eu vejo que aparentemente é um momento turbulento ali para essa empresa no ano de 2018, no ano de 2019, em questão ali a gestão de pagamentos, né, gestão de riscos, né? Então a gente vê ali que os ativos circulantes com os passivos circulantes, em termos de liquidez corrente, os passivos são maiores, né? Então por isso que tem a insolvência. E aí quando a gente analisar os outros indicadores de endividamento, rentabilidade, provavelmente isso vai se espelhar lá. Então é muito interessante, além da gente fazer esse cálculo de uma forma automatizada, a gente já ter essas noções, esses fundamentos do que está acontecendo com essa companhia. Inclusive, quando a gente for fazer a análise vertical horizontal, criar aquele relatório, a gente vai ter
esse aprofundamento também em qual das contas, né, por exemplo, de passivo circulante é a mais representativa. Qual é a maior dívida que essa empresa tem, por exemplo, no aspecto de curto prazo. Então eu te vejo na próxima aula para nós calcularmos aí os indicadores de endividamento dessa companhia.